Amós. Ele não veio de um palácio, nem saiu de uma escola de profetas, mas suas palavras ecoaram como trovões sobre um povo que havia esquecido o som da justiça. Num tempo de fartura aparente, mas miséria espiritual profunda, num reino onde os ricos se banquetearam à custa da pobreza dos humildes, um simples homem do campo, nascido entre figueiras bravas e bois, ousou se levantar como a voz de Deus. Amós não era um sacerdote, não era filho de profeta, não tinha títulos nem prestígio, mas carregava um fardo que não era seu. Era o peso da verdade divina sobre uma nação que havia se esquecido do seu Senhor. Enquanto Israel prosperava economicamente, os olhos do povo se fechavam para os órfãos, as viúvas, os necessitados. As mulheres viviam no luxo e obrigavam seus maridos a explorarem os mais pobres. Os nobres corrompiam a justiça, os sacerdotes vendiam seus serviços e os profetas profetizavam por interesse. Foi nesse cenário sombrio que o Senhor chamou um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros para ser boca dele. Um homem simples do sul, enviado ao norte, não por ambição, mas por missão. Sua mensagem? Dura. Sua motivação? Obediência. Seu destino? Rejeição. Mas suas palavras romperam o silêncio cúmplice e expuseram a podridão escondida sob as vestes da religião. Amós foi a tempestade no verão calmo da hipocrisia. E como um relâmpago que rasga os céus, ele revelou que Deus ainda vê, ainda se importa e ainda julga. Amós. Seu nome significa carregador de fardos. E não há nome mais apropriado para descrever sua missão. Ele nasceu em Tecoa, uma pequena aldeia a alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, nas terras de Judá. Um lugar simples, de gente do campo, onde a poeira era constante e o silêncio era quebrado apenas pelos sons do pastoreio e do vento entre as figueiras bravas. Foi ali, entre bois e sicômoros, uma espécie de figueira cujos frutos eram consumidos pelos pobres, que Deus o encontrou. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boieiro e cultivador de sicômoros, disse ele com humildade. Mas a simplicidade de sua origem não limitava a grandeza de seu chamado. Deus não busca títulos, ele busca corações dispostos. Mesmo sem estar ligado a uma escola profética, Amós demonstrava sabedoria, domínio das Escrituras e uma linguagem repleta de poesia, paralelismos e metáforas que revelavam uma alma instruída, talvez pelo próprio Espírito de Deus. Amós viveu numa época de aparente estabilidade. Uzias reinava em Judá, enquanto Jeroboão II governava Israel. O povo desfrutava de prosperidade. Os exércitos eram fortes, a terra produzia, o comércio crescia. Mas por trás da cortina dourada havia miséria moral e espiritual. A injustiça se espalhava. Os pobres eram oprimidos. As mulheres, descritas por Amós como vacas de Bazã, exigiam de seus maridos luxo às custas da exploração dos humildes. Vocês oprimem os pobres e esmagam os necessitados, denunciava o profeta com veemência. Era uma sociedade que havia esquecido os caminhos do Senhor, embora ainda frequentasse os altares. Religião sem arrependimento, culto sem compaixão, louvor sem justiça. Amós não suportou calar diante disso. Como um relâmpago no céu seco, ele rompeu o silêncio e anunciou: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo. Sua denúncia era clara. Israel havia se afastado de Deus, não por ignorância, mas por escolha. Preferiu o conforto ao compromisso, a aparência à obediência, e por isso o juízo viria. Amós começa então a descrever visões proféticas de destruição. Gafanhotos devorando a terra, fogo consumindo tudo, um prumo em meio ao muro torto e um cesto de frutas maduras, símbolo do fim que se aproximava. E mesmo diante do peso de suas palavras, ele não recua. Mesmo sendo expulso de Betel pelo sacerdote Amazias, que o acusava de conspirar contra o rei, Amós não se cala. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, disse-lhe Amazias. Mas Amós responde com firmeza: O Senhor me tomou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós não era um homem de meias palavras.
Sua voz era como martelo que despedaça a rocha. E como mensageiro de Deus, ele não temia os rostos endurecidos, nem os altares profanados. O povo de Israel continuava a frequentar seus rituais religiosos. Ofereciam holocaustos, cantavam louvores, batiam palmas, declaravam paz. Mas Deus, por meio de Amós, rejeitava tudo isso. Odeio, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer algum. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Religião sem justiça era abominável diante do Senhor. O culto havia se tornado encenação, o louvor, um espetáculo vazio. Mas Deus desejava algo mais puro, mais profundo. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Essa era a essência da mensagem de Amós. Deus não busca apenas palavras, ele busca frutos. E a justiça social era uma exigência divina, não uma sugestão humana. Os pecados denunciados por Amós não eram apenas espirituais, mas sociais. Subornos pervertiam o direito dos inocentes. Os juízes vendiam sentenças como quem vende pão. Os ricos se deitavam em camas de marfim, enquanto os pobres clamavam por justiça. Havia uma elite opressora, cada vez mais cega, cada vez mais distante do coração de Deus. E havia um povo iludido, acreditando que sua prosperidade era sinal de aprovação divina. Mas o profeta sabia, o dia do Senhor estava chegando. E ele não seria um dia de luz, mas de escuridão. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós esse dia? Será dia de trevas, e não de luz. Deus, em sua misericórdia, ainda enviava alertas. Por meio das visões, Amós revelava que o tempo estava se esgotando. Na visão do prumo, Deus mostra que a nação está fora de linha, como um muro torto prestes a cair. Na visão do cesto de frutas maduras, a mensagem era clara. O fim estava próximo. Israel havia amadurecido, mas não para o bem. Sua corrupção estava completa, a medida da iniquidade cheia. E então, uma sentença é declarada com força. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Um dos piores castigos que Deus pode aplicar a uma geração é o silêncio. Quando já não se ouve mais a sua voz, é porque o juízo está às portas. Amós sabia que sua missão era árdua. Sabia que sua mensagem não seria aplaudida. Mas ele não buscava a aprovação dos homens, e sim fidelidade ao Deus dos exércitos. Mesmo expulso, caluniado e rejeitado, Amós permaneceu firme. Não por força própria, mas porque aquele que o chamou era fiel. Amós havia exposto as feridas de Israel. Havia denunciado os pecados dos reis, dos sacerdotes e do povo. Havia proclamado o julgamento de Deus com coragem, firmeza e compaixão. Mas sua missão não se encerrava no juízo, porque o Deus de Israel, o mesmo que disciplina, também restaura. Ao final de seu livro, em meio às ruínas anunciadas, Amós abre os olhos do povo para uma promessa grandiosa, a promessa de um novo tempo, de um novo reino, de uma nova esperança. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Esta profecia aponta muito além do seu tempo. Refere-se à vinda do Messias, descendente de Davi, que restauraria o verdadeiro culto e reuniria novamente o povo de Deus, não apenas os judeus, mas também os gentios. Amós, o boieiro, o homem do campo, aquele que não fazia parte dos círculos religiosos, tornou-se porta-voz de uma esperança eterna. Anunciou um reino que não seria governado por reis humanos, mas pelo príncipe da paz. Um reino onde a justiça correria como as águas, e a misericórdia como um rio caudaloso. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados. A mensagem de Amós não morreu no passado. Ela ecoa até hoje. Vivemos em tempos semelhantes aos de Israel. Sistemas injustos, religiões vazias, corações divididos entre Deus e o mundo. E ainda hoje, o Senhor procura por vozes que não se calem diante da corrupção, que não negociem a verdade, que amem a justiça mais do que a reputação. O chamado de Amós é o chamado de todos os que foram alcançados pela verdade. Falar, mesmo quando ninguém quer ouvir. Clamar,
mesmo quando todos preferem se calar e esperar, porque o reino virá. Que aqueles que forem fiéis no campo, no anonimato, entre figueiras e ovelhas, serão exaltados por aquele que vê o coração. A vida de Amós nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não busca os mais influentes, mas os mais dispostos. Amós não buscava púlpitos, não desejava fama, não profetizou para agradar, mas para obedecer. Seu coração ardia pela justiça, e seus olhos estavam firmes no Senhor. Em tempos de hipocrisia religiosa, ele se ergueu como um farol de integridade. Em tempos de silêncio espiritual, ele se tornou o eco do céu na terra. Sua história nos lembra que a fé verdadeira não se expressa apenas em palavras, mas em coragem, em denúncia do mal e em esperança no Deus que restaura. E quando tudo parecer perdido, quando o mundo parecer dominado pela injustiça e pelo pecado, que nos lembremos do boieiro de Tecoa, do homem comum que falou em nome de um Deus extraordinário. Porque ainda hoje ele chama, e talvez esteja chamando você. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e transformam. Até a próxima história, e que Deus te abençoe profundamente.